erro. Você já falou aqui, não ouvir é um erro grave, né? Não ouvir o cliente. Sim. Você deu um exemplo aqui quando você foi um personagem de um dentista. Isso. Mas do que você vê no dia a dia, qual é o outro erro frequente de um vendedor? Na minha opinião, o maior erro é não persistir, porque é um mercado difícil, né? E eu sempre falo, se fosse fácil, não pagava tão bem, né? Então, é um mercado difícil. Então, não é simples, não é fácil você ter a resiliência para você fazer 100 ligações para conseguir falar com 30 pessoas e agendar 10 visitas, você bater na porta de 10, 15, 20 pessoas para conseguir falar com uma e de repente fazer uma consultoria. Então, acho que o maior erro é as pessoas não serem tão resilientes, né? É uma questão Perfeito. Até de comportamento. Eu trabalhei muitos anos na área comercial, faz 20 anos que eu estou trabalhando na área comercial, e eu tive uma gerente que falava exatamente isso que eu falei aqui. Não é de cada 10 trabalhos, não é matemática, de cada 10 trabalhos você vai vender para 3, é de cada 10 excelentes trabalhos você vai vender para 3. Então o que eu vejo muito? O que acontece muito? Aí a gente fala isso para o corretor, aí o corretor fala, tá, beleza, o Pedrão me disse que de cada 10 trabalhos eu vou vender para 3. Então tá, estou internalizando isso e a partir de agora é assim. Aí ele vai no primeiro e não vende. Aí beleza, não, mas o Pedrão me disse que cada 10 eu vou vender para 3. Aí no segundo, ele vai, com o mesmo gás que ele tava, não vende de novo. Aí ele, beleza, achei que ia vender esse aí, não foi. Aí no terceiro, ele já não tá com aquele gás todo, aquele entusiasmo, já não é mais o mesmo. E ele não vende de novo. E no quarto, ele já vai, Endurecendo. Já não tá tão legal, já aquele gás todo já acabou e tudo mais, só que de repente o quarto era aquele cliente que um amigo dele ficou afastado recentemente das atividades e recebeu uma cobertura de incapacidade temporária, ou teve próximo uma pessoa que faleceu e ele viu a dificuldade que foi para a família abrir inventário e tudo mais, só que essa quarta pessoa, que era a pessoa que de repente se ele fizesse a pergunta certa, na hora certa, teria a oportunidade de vender, ele não estava tão bem, ele não estava tão focado, não estava entusiasmado, aí ele perdeu a oportunidade. Então, é difícil, mas talvez o maior segredo para um vendedor, aí agora eu nem vou falar mais de seguro de vida, é um vendedor de qualquer área, é ele conseguir fazer 10, 20, 30, 40, 50 visitas com o mesmo gás, com a mesma vontade que ele fez a primeira. E para quem está começando, Lucas e Pedro, para quem está começando, vamos lá. Quando alguém abre uma empresa, uma corretora de seguros, a primeira preocupação é quando essa empresa vai girar no sentido financeiro, né? Quando vai pagar as contas. E todo mundo tem um prazo limite ali, porque o dinheiro acaba. Você falou agora de resiliência, né? Ou seja, você tem que acreditar que vai virar 3 em 10. Em algum momento. Vai acontecer. Em algum momento. Mas até que ponto você vai... O que você diria para uma corretora que está começando? Vende outros produtos também, fala na hora que você está na frente do cliente, que você teve uma indicação, você vai falar do automóvel dele, você vai focar no seguro de vida, e até que ponto você vai ser resiliente? Ponto. Primeiro eu vou só complementar o que o Pedro falou, a agenda cheia não é sorte. A agenda cheia, acho que é estratégia e é processo. Uhum. E sem atividade, sem constância, não se estabelece nesse mercado. Primeiro, quem de alguma forma está no mercado de seguro, de outro ramo, para se dar bem com vida, se estabelecer com vida, tem que, de fato, ter estômago. Não é a mesma coisa, como o Pedro falou. É uma cobertura diferente, é um segmento diferente, muito mais exigente e que requer tempo dedicado, da noite para o dia. É um mercado que devolve rápido, mas depende muito do profissional. Ele tem que ter... vou dar um exemplo aqui, muito simples, falando de vida. Tem 2 tipos de corretores, 2 perfis. Aquele cara que só reclama do mercado, o cliente não funciona, o cliente não compra, o mercado é ruim, o mercado vai quebrar, não é possível que esse mercado funcione, o cara está fazendo coisa errada, como é que ele vende, eu não vendo? É sempre assim, ele só reclama, só vê problema. Ele não segue processo, ele não tem rotina, ele não tem constância, o clima atrapalha, se chover tá ruim, se fizer o sol tá ruim. Culpa de todo mundo, menos dele, né? Isso. É menos dele. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Esse cara não vai, ele não tá no lugar errado. Ele não vai lá esperar que o Instagram vai aparecer alguém, ou ele vai esperar ser convidado, chamado pelo WhatsApp, não vai acontecer isso. Mas tem aquele corretor dedicado, organizado, que se planeja, que tem rotina, que liga muito, que ele faz, inclusive, ele tem meta estabelecida muito clara de quantas pessoas ele vai ligar, quantas ele precisa agendar na semana, e de indicação que ele precisa pegar de recomendação. Como é que esse cara vai dar errado? Esse cara não depende da sorte. Esse cara já deu certo. É matemática, é só questão, né? de tempo, é matemática. É matemática. Então, estar motivado, não dá para dizer assim, amanhã eu vou acordar motivado. Isso não vai acontecer. Isso vai oscilar, isso vai mudar e é natural. Mas o cara que é preparado e segue rotina, meu amigo, aí ninguém segura esse cara.